Você está preparada? Vamos lá, Pastor Diogo, vamos lá. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Cristo, a qual escreveu João. O capítulo é de número 20. Quando você chegar no capítulo de número 20, vai até o verso de número 11. Vamos até o verso de número 10, começar no 10, que ali tem uma mensagem importante. Vamos lá. Estou sentindo uma força do Senhor aqui, a graça dele está derramando esse ambiente. Você não precisa sentir, você precisa crer. Mas para aqueles que estão sentindo, por favor, celebre esse momento. Amém? Glória a Deus, aleluias. Quarto livro do Novo Testamento. Está aí entre Gênesis e Apocalipse. Quem achou, dá um glória a Deus bem forte. Morelé, sou fraquinho, vamos lá. Só para vocês despertar, eu fico provocando vocês. Quem achou, dá um glória a Deus bem forte. Isso é um prazer. Vamos lá. Diz assim: os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para ajoelhar dentro do sepulcro. E viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria! Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Disse-lhe Jesus: não me segure, pois não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que lhe dissera. Amém? Coloca a Bíblia no teu assento. Vamos para essa esfera e atmosfera de adoração, oração. Ir para a igreja é fácil, participar do culto é difícil. Então eu te convido nesse momento a você entrar na esfera de adorar o Senhor dentro desse lugar. Adorar Ele com o quê? Com o que é mais importante que você pode dar a Ele. O que é mais importante que você pode dar a Deus? É a sua presença. Você dá a sua presença diante da presença dEle. Não é sobre você dar coisas, lugares, mas é sobre você se entregar. Senhor, eu estou aqui de corpo, alma, mente, espírito. Eu vim aqui só para te adorar. Maria, em meio à dificuldade, ela dobrou o joelho e ajoelhou para orar. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos. Nós bendizemos o teu santo nome neste momento. Pedimos tua permissão para poder, Pai amado, para poder entrar na sala onde o Senhor está. No lugar de adoração, no lugar secreto. No lugar que o Senhor preparou para nós. E nós preparamos também esse lugar para ti. Nós nos reunimos, saímos de outra cidade, saímos do nosso bairro, desmarcamos encontros para poder estar aqui aos teus pés, para poder aqui contemplar a tua glória, para poder sentir o teu perfume, para poder te abraçar, para poder dizer quão o Senhor é maravilhoso, para poder te agradecer por o Senhor ter curado, por o Senhor ter nos libertado, pelo Senhor ter nos salvo, Pai. Libera uma medida diferente nessa noite, Pai amado. Em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Aleluias. Quero falar um negócio para você nessa noite. Vários negócios. E o primeiro é:
acalma-te, espere, observe, pare e veja. Às vezes nós estamos tanto na correria que nós não observamos. Às vezes nós estamos com o nosso coração tão amedrontado. Às vezes nós estamos tão duvidosos, incrédulos. Às vezes nós estamos tão longe da onde nós gostaríamos de estar, que às vezes nós somos apenas robôs, zumbis, andando, procurando o que nós não sabemos, o que nós queremos. É como se nós tivéssemos uma fé pregada por uma religião que nós não conhecemos, buscando uma melhora de vida que nós não sabemos em qual ponto pode melhorar, tentando organizar uma bagunça que nós montamos e no final nós não sabemos nem por que nós montamos aquela bagunça, e também se tornou uma bagunça que sem ela também nós não sabemos viver, porque estamos com o quê? Com duas coisas em excesso: trabalhando demais, e a outra coisa é excesso de tela. Esse tempo que nós estamos vivendo, ele foi programado exatamente para nós vivermos exatamente isso que nós estamos vivendo, porque isso aumenta a nossa incredulidade. É o tempo todo entorpecendo mensagem sobre mensagem. Fulano de tal morreu, um balão caiu, um avião caiu, a Rússia está em guerra, os Estados Unidos atacou o Irã, e aí nós estamos com tanto problema que nós não sabemos nem qual é a nossa identidade. Nós não sabemos nem por que nós estamos aqui. Porque o Senhor escolheu para nós morarmos em Alumínio, Mairinque, Sorocaba, Vargem Grande. Por que Deus escolheu o estado de São Paulo para nós morarmos? Porque a Bíblia diz que Ele escolheu o tempo, o lugar e as pessoas para nós convivermos. E quando nós aglomeramos esse tanto de problema, quando nós fazemos esse ajuntamento de problema, quando nós colocamos tudo isso diante de nós, e nós estamos ali, e tela e mais tela, ao ponto de não saber qual é o tempo que eu tenho que tirar de meditação, qual é o tempo que eu tenho que tirar para saber qual é a minha identidade, meu propósito. Os dias estão indo embora, as trombetas estão próximas a serem tocadas, as igrejas estão cada vez mais frias, as pessoas estão cada vez mais pensando em si próprio, não de uma forma de crescimento, mas de uma forma egoísta, tendo resistência ao crescimento pessoal, resistência à voz de Deus, resistência às mensagens dos anjos, resistente aos profetas. No barulho da tecnologia, para onde você está fugindo? No barulho do mundo digital, para onde você está indo? O que você quer, você precisa. E o que você precisa, você quer, eu te pergunto nessa noite. Maria, ela chega naquele ambiente, juntamente com as outras pessoas, e de repente, quando eles observam e vê o túmulo vazio, eles vão embora e Maria fala: deixa eu aqui. Não é Maria, mãe de Jesus, é Maria Madalena. É aquela que foi liberta por Jesus, é aquela que tinha 7 demônios que andava sobre a vida dela. Tudo que ela tinha era um corpo que ela precisava passar um bálsamo. Tudo que ela queria era um corpo que ela queria derramar os restos de lágrimas ao 3º dia. Você consegue entender? Mas tudo que ela vê é um túmulo vazio. De repente ela enxerga 2 anjos lá dentro que ela não sabe que são anjos. Vamos lá. Tem alguém aqui comigo? Sabe por que ela viu 2 anjos? Porque ela parou e ela observou. Tem hora que você tem que parar e você observar. Deus, você esqueceu de mim. Deus, o que está acontecendo? Deus está o tempo todo, mandou anjos ao teu respeito. Ele está o tempo todo comunicando. Ele está o tempo todo querendo falar algo, mas você não está parando para observar, porque você é um escravo de um celular maldito que não te leva a lugar algum. Apenas uma forma de você ver pessoas que são felizes aqui dentro e você não é, porque a sua vez não chega nunca. Porque tudo que você está correndo é atrás daquele trabalho. Os seus filhos estão crescendo. A sua saúde está indo embora. As doses de remédio cada vez é mais forte. Você precisa de remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para ser feliz, remédio para ir treinar, remédio para remédio. E você consegue entender? Eu tenho falado demais isso ultimamente. Porque as pessoas, elas são um protótipo do sistema, um protótipo do governo. E elas esqueceram de Jesus, o Redentor, que nos chamou para um tempo profético. Ele está nos colocando em uma escola e nos treinando e dizendo: eu estou direcionando vocês para um tempo futuro que já está muito próximo.
O amanhecer está logo aí à frente. Eu estou treinando e dizendo para vocês: vem, filho amado, eu preciso conversar com vocês, eu preciso sentar à mesa com vocês. E todo dia ele bate a porta e você fala: não, eu não tenho coragem de abrir essa porta do meu coração para ele entrar ainda, porque eu não estou preparado, não estou preparada. Só que isso era plano de 2, 3, 5, 10 anos atrás. Se passaram todo esse tempo e você acha que virá a força para você um dia ter coragem de abrir essa porta e dizer: senta aqui, Senhor. Porque eu te digo, a casa nunca está vazia. Se o Senhor não está dentro desse coração, tem 7 demônios aí com você, ou mais. Repita comigo: a casa nunca está vazia. Eu tenho algo para dizer a você nessa noite. Você não é o Senhor dessa casa. Tem demônios roubando a tua alegria, roubando a tua saúde, roubando a celebração. Você está correndo atrás do vento, você não sabe nem o que você quer. Não é sobre você vir para a igreja para você esquecer dos seus problemas. A igreja não é um bar que você ia antigamente para tomar umas cachaças e esquecer dos problemas. A igreja é um lugar que nós vemos porque nós sabemos o que nós queremos, é adorar o Senhor. E daqui Ele nos direciona para o secreto. E lá no secreto Ele revela a vontade. Lá no secreto Ele fala: olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Estão tocando tambores ao teu respeito. Olha, o que eu tenho para alumínio em 2025 é isso. O que eu tenho para tal família é aquilo. Vai, seja uma voz minha, vai até a rua tal, à direita. Vai na casa de Barnabé. É isso que Ele estava falando sobre o nosso tempo necessário. É sobre nós termos essa voz profética. Não é sobre o tanto de lixo que jogaram em nossa vida. Pessoas que vieram apenas querendo uma ajuda, lançaram o lixo. E tudo que você tem é um coração solitário, porque essas pessoas não estão na sua vez de você, quando você precisa de ajuda. Quem nos sustenta é o Senhor. Quando você não entende o que está acontecendo, você fica preocupado. Uma atmosfera onde que você não celebra. Porque você está com ansiedade, porque você não sabe como você vai sair daquele lugar. Vai virar ilustração. Hoje eu estava em um lugar e era uma descida assim de barranco, sabe? Com a grama, e era ruim de subir com o carro. E tinha um cara lá que ele estava toda hora: rapaz, como eu vou voltar? Como eu vou voltar? Será que esse carro vai subir? E todo mundo lá batendo parabéns, comendo churrasco. Aquele cara: rapaz, será que se eu for por aquele lado? Aí Deus ministrou no meu coração: ele não está celebrando a festa, porque ele está preocupado como ele vai sair desse buraco. Você sabe o tanto que você está perdendo da sua vida por um problema que nem é para você resolver agora? A ajuda vai chegar. Quero que você entenda. Eliseu, ele estava juntamente com o seu moço, uma grande ameaça. Eliseu acorda juntamente com o servo, e o servo: meu Deus, olha, tem cavaleiros ali, nós estamos cercados. Ele olha para Eliseu: poderoso Deus. Eliseu, você está louco? Nós vamos morrer. Eliseu vai lá e diz: pare e observe. Acalma-te. Senhor, abre os olhos do moço. Quando ele abriu, que ele olhou, ele vê anjos e anjos, cavaleiros e cavaleiros. Ele entende que o maior que está com nós do que o que está com eles é muito maior o que está conosco. Pare e observe Jesus trabalhando do seu lado. Pare e observe o que Ele está movimentando, o que Ele está fazendo, o que Ele quer fazer através de você. Não é um laudo médico, não é um laudo de uma prefeitura, não é um laudo de um advogado. Não é isso que pode te mexer, te desestruturar. A gente vê o apóstolo Paulo arrasado na cadeia. Estou triste, sozinho. Não, o cara estava na cadeia, mas ele disse: eu não sou prisioneiro de vocês, eu sou prisioneiro de Cristo. Você vê um João dentro de uma ilha de Patmos, ali completamente abandonado. Depois de ter sido jogado dentro de um tacho de óleo queimando, de óleo fervendo. E o céu se abrindo para ele. Eis que vejo os céus abertos. Eis que vejo um homem com os cabelos brancos. Eu sou apaixonado por esse texto. Existe uma glória no meio disso tudo. Existe um preparo para esse tempo. Só precisamos voltar para nós. Não é sobre igreja, não é sobre lugares, é sobre nós.
O que vocês procuram fora está dentro de vocês. A resposta que vocês procuram nos lugares está dentro de vocês, está dentro de nós. O Senhor está o tempo todo sinalizando, o Senhor está o tempo todo falando, o Senhor está o tempo todo te chamando para um tempo. A mensagem que é necessária a vocês falar é: aquieta-te, ó alma. Aquieta essa alma. Aquieta. O mundo não é tão complicado. Eu quero que você entenda. Não coloque a sua vida como coisas triviais, como se você dependesse daquilo para ser feliz. Você não precisa de um carro para você ser feliz. Você não precisa de uma casa para você ser feliz. Você não precisa de um homem para ser feliz. Você não precisa de uma mulher para ser feliz. No Senhor Jesus posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. É do Senhor que eu preciso. O que mais mata as pessoas que estão em estado terminal de câncer não é o câncer. É a loucura de saber que está próximo a morrer. É a loucura de saber que o fim dela está próximo. Mas quando você está resolvido em você mesmo, você vai saber que tudo é uma etapa e logo é um encontro com o Criador. Não atrapalhe o meu encontro com o Criador. Falou um dia um avivalista. Eu não sei, quando nós falamos da eternidade é muito raso. Eu prefiro viajar para o Bahamas do que a eternidade. Eu prefiro conhecer a Disney. Eu prefiro andar de Lamborghini, ou atirar de 556, ou andar em um MV Agusta, não sei. Essas coisas são gostosas demais. Porque o que é a eternidade, o que é... Nós pregamos e nós queremos que os nossos familiares acreditem no evangelho que nós não acreditamos. Só porque a gente quer de alguma maneira tirar ele do vício da droga ou da depressão, por causa de um término de um namoro, ou por causa das doenças que são múltiplas. Então a igreja de alguma maneira é um paliativo que pode te dar uma leve brisa durante aquele momento que você está naquela reunião e sair alguns choros ou receber uma palavra profética que vai ser como anestesia para a sua dor. Mas aquilo que está lá dentro mesmo, não sei se creio ou acredito. Mas eu tenho que seguir porque eu tenho medo de um dia para o inferno. Satanás te pegou. Você nem sabe o que você se tornou. Porque eu tenho contra ti que eu não acredito em muitas coisas, principalmente em pessoas. Eu não posso desabilitar os homens. Eu não posso desabilitar os pastores porque eu não vejo referência. Eu não posso desabilitar os profetas da minha geração. Mas eu preciso honrar. Mas se eu só encontro críticas, se eu só encontro defeitos, e eu sei que eu não sou um padrão, então eu vou morrer sozinho, nos meus longos pensamentos que não me levam a lugar algum. Agar, ela está no deserto, Ismael está prestes a morrer, e ela começa a se despedir, ela começa a se afastar de Ismael para não ver ele morrendo. Então o anjo está próximo e diz: ei, abra os olhos. E ela, naquele choque de realidade, ela olha para o lado, porque o filho iria morrer de sede. E ali à frente tem uma fonte. Você consegue entender? Às vezes você está tão desesperado, às vezes você está tão procurando uma resposta, quando na verdade a resposta está do seu lado. Você só não parou, você só não observou, você só não respirou, você só não deixou a sua alma quieta, mas foi tanto alvoroço ao ponto de você achar que estava só, quando na verdade ele sempre esteve ali do lado. Você vê Davi um guerreiro criado, acostumado a matar leão, acostumado a matar urso. Um dia Deus fala bem assim: Davi, os filisteus estão vindo aí, eu quero que você fuja. Ele: hã? Deus falou: eu quero que você fuja. Vá atrás das florestas tal. Espere lá. Porque no momento certo você vai ouvir um barulho vindo das copas das árvores, como se fosse de um exército marchando. Quando você ouvir esse barulho, você pode levantar e atacar, porque é eu que estou indo à frente com o meu exército. Calma! Calma! Tem hora que você só tem que acalmar. Tem hora que você só tem que respirar. Tem hora que você só tem que observar e voltar a acreditar.
Não é sobre um homem que virá e mudará a sua vida. Esse homem, ele já veio. Ele é Jesus Cristo, o Nazareno, o Rei, o Messias, o Eu Sou, o profeta, o grande Rei, o médico, o advogado. Ele é, Ele sempre será, Ele sempre foi. É Ele. É Ele. Não é um encontro no domingo que mudará a sua vida, mas é Jesus personificado, é Jesus vivo, é Ele que vem e muda toda a história. Preste atenção. Olhe para mim. Aquilo que você podia fazer já foi feito. É hora de você se acalmar e entender que o Senhor é Deus. É necessário você compreender, é necessário você entender. Aquietai-vos e saiba que o Senhor é Deus. Pare e observe. Pare e observe o Senhor trabalhando. Pare e observe o Senhor fazendo. O problema é quando você sofre o pecado, como alguns pecaram na Bíblia. Como Abraão. Qual o pecado desses caras? Pecado da precipitação. Pecado de querer fazer, sabe, colocar as coisas à frente. Tem hora que você tem que se acalmar. A história conta sobre Helena de Troia. O amado dela foi para uma guerra. E de repente veio a notícia: o seu amado morreu. Só que era o homem que ela aguardava, o homem que ela esperava. Então passou-se um tempo e ela tinha que casar. Então ela falou: olha, é o seguinte, você precisa dar guarida para um homem. Você precisa dar oportunidade para você conhecer alguém. Ela falou: não, meu amado está vivo. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou costurar uma colcha. E quando eu terminar de fazer essa colcha, eu vou dar oportunidade para alguém. Só que ela costurava durante o dia e à noite ela desfazia os nós. Até um grande dia, ela está esperando pela manhã, de repente chegam alguns cavaleiros. Ei, encontramos seu marido e ele está vivo. Encontramos seu pretendente, ele está vivo. Tem hora que você só tem que esperar. Tem hora que você só tem que acalmar. Sem angústia, sem aflição. Porque quando você carrega a esfera da angústia, ela não é só sua. Quando você carrega a esfera do medo, ele não é só seu. Você passa essa angústia para o seu marido, você passa essa angústia para os seus pais, você passa essa angústia para a sua esposa, você passa essa angústia para os seus filhos. Você está o tempo todo colapsando aquela energia de medo, aquela energia que as coisas não estão no lugar. Você não vai celebrar, você não vai respirar. Te roubaram algo. E agora você também está roubando algo de alguém. Simplesmente pelo fato de você não conseguir confiar no Senhor, pelo fato de você não conseguir voltar, resetar, e ao início entender que é necessário esperar e ver. Vamos lá. A história fala sobre um homem britânico, que ele estava com um filho doente, o filho estava sofrendo muito em cima de um leito. E aquele homem não aguentava mais o sofrimento de ver aquela criança em cima do leito. Mas o médico da França tinha falado para ele: espere, logo, logo nós vamos conseguir a cura para o seu filho. Mas naquele dia ele toma uma decisão. Sabe, de uma, não aguento mais sofrer. Vamos fazer a eutanásia e vamos matar o nosso filho. Então ele se despede ali. Ele faz a eutanásia. Um dia depois, chega um mensageiro com a carta dizendo: encontramos a cura para o seu filho. Você consegue entender? Sobre o que a agonia, sobre o que a precipitação, sobre o que a falta de fé ela pode causar na sua vida. Agora imagina a mente daquele homem durante o resto da vida dele. Imagina os cacos e embaraços a qual ele teve que carregar. Vamos lá. E a pregação começa aqui. Gostaria de deixar 4 princípios que eu consegui enxergar aqui nesse texto. Vou ser bem breve. Não acredite, mas eu prometo que eu vou tentar ser bem breve. Amém?
A primeira lição que eu entendo nesse texto, no capítulo 20 de João, a partir do verso 10, a qual nós lemos, é que o fim pode ser o começo. O que parece ser o fim pode ser apenas o começo. Era uma noite sombria. Desgrama, agora vamos fugir da cabeça. É isso aí mesmo. Uma noite nebulosa, uma noite escura, uma noite densa. Que noite era essa? A noite que Jesus morreu. Aquela noite, ela foi uma noite de aflição. Agora imagina Pedro, Tiago, João, aqueles homens deixaram negócios, abriram mão de negócios, abriram mão de trabalhos. Mateus, um coletor de impostos, dentre outros. Deixou tudo para seguir um homem, um tal de Nazareno, o de Nazaré, chamado Jesus. Agora aquele homem tinha morrido. A história tinha terminado ali. O barulho, o vuvuvu, ele não dizia que ele era o Messias. Ele não dizia que ele era o Filho de Deus. Imagina uma noite de luta, é terrível. Eu não sei se você já enterrou alguém que você ama. E você vai, quando fecha ali, coloca o último bloco no túmulo, ou quando joga a última pá de terra. E você olha um para a cara do outro, você tem que voltar para casa. E quando chega tem um sofá vazio, quando chega tem uma cama vazia, tem uma cadeira vazia. E você sabe que aquela pessoa não voltará. É aquele sentimento que aqueles homens estavam carregando, porque eles esqueceram da promessa de Jesus, dizendo que ele voltaria ao terceiro dia. E a mesma promessa que a igreja esqueceu hoje, quando ele está dizendo que ele voltará. A igreja esqueceu dessa promessa. A igreja esqueceu, ela está vivendo como se ele não fosse retornar. Está concluindo, está findando os dias. Escuta os barulhos dos mísseis, escute o que está acontecendo à sua frente. Ele disse como seria a igreja. Tudo que eles tinham naquela noite sombria era se agarrar, a noite mais escura, a noite mais densa, era se agarrar ao choro, era se agarrar à dor, era um outro consolando e esquecendo da promessa que ele retornaria ao terceiro dia. Terceiro dia eles deixam para poder planejar como eles regressariam para a vida deles. Pedro volta a pescar, 2 decide voltar para Emaús. Mas Deus já estava promovendo tudo. Já tinha dado a ordem ao Espírito para poder ressuscitar Jesus. Já tinha arrolado a pedra. Já tinha trago ele à vida novamente. Os anjos viram aquele grande poder, aquela densa gama do Espírito de Deus indo naquele túmulo e soprando como foi soprado nas narinas de Adão. Mais uma vez se repetiu. O chuá voltou de novo. O sopro divino voltou às narinas de Jesus. Você consegue entender? O luto é interrompido. Jesus interrompeu vários velórios. Pessoas chorando, carregando um caixão. Jesus parava e: ei, ressuscita. Lázaro, venha para fora. Aquele dia ele está dizendo: ei, a dor do luto acabou. O que parecia ser o fim é apenas o começo. Ele estava dizendo: eis que darei para vocês autoridade, eis que estarei com vocês todos os dias. Quando Maria tenta segurar, ele diz: Maria, não me segure, porque ainda não fui para o meu pai. Ele estava dizendo: eu não posso ser exclusividade seu, tem que também ser exclusivo para os seus irmãos. Eu também sou a companhia de Pedro, eu também sou a companhia de João. Eu também sou a companhia de Arnaldo em 2025. Eu também sou a companhia do Celso. Eu também sou a companhia da Michele. E aí você coloca o seu nome. Ele está dizendo: eu ainda não fui para o meu pai. Não me detenha, não me segure. Não me segure. Você consegue entender? Eles não sabiam que Jesus já tinha promovido tudo, porque eles esqueceram. Preferiram segurar a dor do luto, a dor da perda. Eu não sei no que você está se segurando nesses últimos dias. Eu tenho vivido um tempo diferente. E todo dia as entidades, os demônios vêm tentar lembrar para mim, dizendo que eu tenho problemas. Aí todo dia eu tenho que lembrar para eles que eu tenho um Deus. Porque a ideia dele é nos desestabilizar. A ideia deles é gerar um pânico, um caos na nossa mente.
A ideia deles é liberar 1, 2, 3 problemas em esferas diferentes, para que nós ficamos perdidos e nós não podemos celebrar, não podemos se alegrar, não podemos cantar, porque Ele vive, não podemos viver, não podemos celebrar. Eu quero que você volte à celebração da vida. A ceia não pode ser mais apenas um momento que a gente toma um copinho de suco e come um pedacinho de pão, olha um para a cara do outro, vamos para casa assistir o SBT, assistir a nossa série ou passar em uma lanchonete. Por favor. Por favor. Precisamos voltar, parar e ver o que Ele está fazendo esses dias. Precisamos voltar a ser cristãos, a alegria da salvação. Quando Davi disse que Davi se perdido, ele disse, olha, pode tomar o castelo, pode tomar tudo, só não tira a alegria da minha salvação. Não retire de mim o teu espírito. Não retire de mim a alegria da salvação. Igreja! Porque você é cristão? Você foi salvo de quê? No louvor nós estávamos cantando, você me libertou, você me salvou. Se você soubesse que é você ser limpo pelo sangue do Cordeiro, se você soubesse que você é ser livre de fato, você conhecer essa verdade, e você ir na sua alma, ir no seu espírito, e o que está mais de sombrio, o que está mais de obscuro, nebuloso, segurando em você, de repente chega a presença dele, limpa tudo isso, é ser cristão. Não é sobre você levantar a mão e um dia na igreja dizer, agora eu sou gospel, eu só escuto Gabriela Rocha, quem mais? Ana Paula Valadrão, Valadão, sei lá, esses caras aí da vez aí. Não é sobre gosto musical. Não é sobre aquilo que você gosta de ouvir. Porque o Evangelho de Deus, ele é poder. O Evangelho de Deus, ele é poder. O Evangelho de Deus, ele é poder. Jesus não morreu na cruz para você participar de um cultinho no domingo. Jesus não morreu numa cruz para você carregar uma Bíblia e saber alguns versículos. Jesus não morreu numa cruz para você disputar com a igreja certa ou errada ou a correta. Jesus, ele morreu para nos dar poder, para nos dar poder. Jesus, ele morreu para nos dar a vida eterna, para nós termos a presença dele durante toda a eternidade. De geração a geração. É um nível diferente que ele nos chama. Segundo princípio é que Deus está sobre a pedra. Eles estavam ali preocupados. Elas vinham conversando na estrada. Como é que a gente vai rolar aquela pedra? Só vinham as mulheres. Ela é pesada. E eu preciso embalsamar o corpo. Eu preciso passar os produtos no corpo. Eu preciso. Tem problema que não é para você se preocupar. Porque quem vai rolar aquela pedra não é você, ele já deu ordem. Na vez de Lázaro, ele disse, rolem a pedra. Mas na vez dele, ele está dizendo, eu já tenho anjos para poder fazer esse trabalho. O seu trabalho não é se preocupar em mover a pedra. O seu trabalho é embalsamar o corpo. O seu trabalho é investir num corpo morto. O seu trabalho é investir em um corpo que não está dando resultado. O seu trabalho é você investir com o seu melhor. O melhor unguento, o melhor óleo, o melhor bálsamo. Entregue o melhor. Não se preocupe com alguns problemas que não é seu. Ele já está sobre a pedra, ele está dizendo, ei, existe um Deus que é muito maior do que qualquer problema. Existe um Deus que está acima de tudo. Tem problemas que não é para você se preocupar. É o que está roubando a celebração da igreja. É excesso de problema, é excesso de preocupação. Volta. Então o primeiro princípio é: o fim pode ser o começo. Segundo é: Deus está sobre a pedra. E o terceiro, penúltimo para a gente ir embora. Não desista só porque você não viu. Não desista só porque você não viu o milagre acontecendo. Só porque você não viu ele. Ele estava lá. Só não estava você que não prestou atenção. Você não parou para ver. Você não parou para contemplar.
Você não parou para procurar, você não parou para sentir o perfume dele. Você não parou para ouvir os passos dele no jardim. Ele até estava lá, mas sabe o que aconteceu? Você confundiu ele com o jardineiro. Maria confundiu ele com o jardineiro. Ela estava incrédula que poderia ser ele. Sabe, quando nós sabemos que alguém morreu, é como se a gente eliminasse do nosso subconsciente a possibilidade daquela pessoa estar entre nós. Uma vez eu recebi uma notícia errada, que um amigo meu tinha morrido. E aí um dia eu entrei no mercado, o cara estava lá no mercado. Eu no corredor, ele veio na minha direção. Eu ignorei, porque eu já tinha recebido aquela notícia há um tempo atrás, era de outra cidade. Ele, Diogo, o que está acontecendo? Aí eu falei, Danilo, ele falou, você não morreu, cara? Ele, sai fora, você tá maluco? Quem morreu o quê, rapaz? Ele, não, eu fiquei sabendo, não, ali não foi outro Danilo, é um Danilo assim, assim, assim. Não, eu não. Mas por que eu estou falando isso? Porque a gente elimina a possibilidade. Jesus estava ali, mas o coração dela estava dizendo, é impossível, ele morreu. Eu quero que você entenda que o nosso Jesus, ele não está morto. Se ele está dizendo que estaria conosco todos os dias, até a eternidade, então é porque ele está do nosso lado, é porque ele está presente, é porque ele não virou as costas para nós. Tem uma promessa, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele disse que estaria conosco, ele disse que estaria conosco. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Todos foram embora. Maria Madalena lá ficou. Tem pessoas que não vão viver os milagres que você vai viver, ou que você vai viver, porque eles não tiveram a paciência da permanência. Tem pessoas que vão ao mesmo lugar que você todos os dias. Ela não vai ter a mesma experiência que você. Pela incredulidade, pelo medo. Por achar que não é digno. Que lugar é esse? É um secreto. Você poder ir lá e você saber que é uma realidade. Você ir lá e saber que o milagre é para os perseverantes. Porque João foi o único que viu Jesus glorificado. Porque foi o único que permaneceu até o final. Todos foram embora. Ele ficou ali. O tempo mudando. Terremoto aconteceu. Ventos. Ele ficou ali aos pés da cruz. Quanto tempo você consegue permanecer aos pés de Jesus? Quanto tempo você consegue ficar sem murmurar, sem reclamar? Quanto tempo você consegue ficar entendendo que Ele é o Senhor e existe uma promessa na sua vida? Eu gostaria, do fundo do seu coração, que você respondesse nessa noite. Se você veio aqui porque você acredita, porque você o ama, ou você veio bater um cartão religioso. Responda para si. Por que você veio aqui nessa noite, nesse ambiente? Vamos lá. Você não precisa ver nada, você precisa acreditar. Que a nossa geração precisa voltar a acreditar, voltar a crer. Vamos lá, estou tentando diluir as palavras. Está forte a presença aqui. Está forte a graça aqui nesse lugar. Está forte a unção aqui nesse lugar. Por que você procura entre os mortos aquele que está vivo? A quem você está procurando? A quem você está procurando? Mulher, por que está chorando? Verso 15. Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde colocou, e eu o levarei. Ela está conversando com Jesus. Ela não parou e observou.
Ela está conversando com Jesus, achando que é um jardineiro. Quantas vezes Jesus chegou para você, quantas vezes Jesus foi até você e você confundiu ele com um qualquer? Quantas vezes você estava mais interessado em falar sobre o problema do que entender que a solução estava diante de você? Para onde você o levou? Ela olhava para ele e não o reconhecia. Mas a Bíblia fala que a ovelha reconhece a voz do seu pastor. Mas quando ele fala, Mariã, ela se joga aos pés. Meu mestre, meu amado, meu Senhor, meu amado, meu querido. E ela segura-o com toda a força que ela tinha. Ela tenta segurar ele. Toda aquela dor naquele momento foi embora, toda aquela pressão, todo aquele luto. Quando aquele soldado jogava aquele caniço que arrancava os pedaços de carne das costas dele, ela sentia aquela dor junto com ele. Aquele filme passando na mente dela, quando ela era oprimida com 7 demônios, e um dia a voz dele suave fez com que todos aqueles demônios fossem embora. Tudo se realizou e se contemplou naquele exato momento do reencontro dela com Jesus. Você entende que é você estar diante da presença, reconhecer meu mestre, meu bom mestre, meu salvador. Último princípio para nós irmos embora. Você é um portador de uma grande mensagem profética para o nosso tempo. Ela se tornou uma grande portadora da mensagem. Ela tinha um enunciado, falar para os irmãos que ele estava vivo. Não era apenas 2 anjos que falaram, aqueles que foram, mas agora ela falou, ela o ouviu, ela o abraçou, ela o segurou. Você tem uma voz profética. Imagina Maria Madalena, não era Maria a mãe de Jesus, era Maria Madalena. Ela chegando no cenáculo e dizendo, eu me encontrei com o mestre. Ele está vivo, ele ressuscitou. Eles não precisavam de mais nada. A face dela era diferente, a voz dela era diferente. Não tinha como não acreditar. Não era qualquer palavra, era uma experiência vívida. Sabe por que as pessoas não acreditam em Jesus quando você fala? Porque você ainda não teve uma experiência de um encontro verdadeiro com Ele. Não tem diferença se é Maomé, se é Buda ou se é um xamã, não importa. Mas quando você se encontra com Ele, a sua voz ecoa diferente, porque Ele sai do espírito, Ele sai da alma, Ele quebra as paredes físicas, Ele atravessa todas as dimensões e vai até o coração, bombardeando. Quando ela chega naquele ambiente, é completamente diferente. Vamos lá. Verso 17 e 18. Jesus disse, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém a meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor, e contou, e pediu que lhes dissera. Vou falar um negócio aqui para vocês. Em Marcos, é puxado um zoom, por quê? Ele tem uma mensagem especial para Pedro. Jesus mandou todos nós descermos para a Galileia, e Pedro em especial, ele manda dizer que você não falte, que é importante que você esteja lá. Pedro, aquele que negou, aquele que o praguejou, aquele que disse que não o conhecia, aquele que disse que ele era maldito. Eu não conheço este. A Bíblia diz que ele praguejou Jesus. Aquele cara estava com o coração arrasado, aquele cara estava completamente inseguro, pois agora ele sabia quem ele era, um traidor tão quanto Judas. Mas Jesus é aquele que conhece os corações, aquele que sonda, aquele que não vê como o homem vê. Ele manda uma observação para Pedro.
A história conta sobre um homem. Vou encerrar. Sabe que eu olho ali, ele é meu relógio. O Antônio é meu relógio. Ele faz. Por isso que eu fico toda hora olhando para ali. O pessoal tá. Vamos lá. A história conta sobre um homem que ele descobriu que ele estava com a doença já em estado terminal. Ele sabia que ele tinha um filho irresponsável. Então ele fala, é o seguinte, vou colocar a história no nível 2. É o seguinte, eu vou morrer daqui uns dias e eu preciso te levar até uma casa de campo que eu tenho guardada para poder te apresentar essa casa. Ele foi lá, mostrou todos os cômodos para o filho, e quando chegou em um determinado lugar, ele dizia o seguinte, você é um irresponsável. Você não vai saber dar valor a nenhum dinheiro que eu deixei aqui. Você vai gastar todo com prostituição, você vai gastar todo em dinheiro, você vai gastar todo em festas. E você vai querer tirar a sua vida. Só que eu te peço só uma única coisa. O dia que você for tirar a sua vida, eu quero que você venha até esse quarto. Nessa corda, você coloque esse banco aqui, amarre e coloque o seu pescoço nessa corda e você se jogue aqui. Eu quero que você... É o único pedido que eu tenho. Ele falou, você está louco? Como é que você fala isso? Eu estou na flor da idade, eu tenho uma vida para curtir. Eu só estou te pedindo isso, tá bom. Se isso vai te deixar feliz para você ir embora, então tá bom, eu vou seguir o seu desejo. Assim aconteceu. Passou um tempo, aquele homem cheio de amizades, curtindo a vida como se não houvesse amanhã. Chegou uma grande crise, aquele homem perdeu todo o dinheiro. Já estava chegando a um estado de quase de ser um mendigo. Vendeu todas as propriedades e ele se lembrou daquela propriedade. Realmente meu pai tinha razão. Eu vou lá tirar minha vida. Então ele chega até um determinado lugar, coloca o banco e ele passa a corda em seu pescoço. E quando ele cria coragem, ele vai lá e joga. Quando ele pula, era um teto falso, que caem as madeiras, junto com algumas notas, com algumas cédulas de libras e alguns pedaços, algumas barras de ouro. E quando aquele homem cai, todo aquele dinheiro cai sobre ele. Quando ele pega uma barra, está escrito assim na barra de ouro: ainda dá tempo de recomeçar. Ainda dá tempo de recomeçar. Tem pessoas aqui que estão achando que o tempo dela já passou. Tem pessoas que estão achando aqui que está tarde demais para poder recomeçar. Mas a Bíblia diz que enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, há esperança completa. Eu quero que você entenda que você é um portador de uma grande mensagem profética para a tua família. Você é um portador de uma grande mensagem profética para os seus colegas de trabalho, para a tua rede de amigos. E é necessário você entender que você está num processo de Deus e você não pode desistir. Você só tem que reorganizar suas ideias, reorganizar sua mente, saber o que você quer de fato e entender que o Senhor é Deus. Você está ouvindo essa mensagem, não é à toa. O Senhor, Ele conta com você. Ele está perto de você, você só não viu Ele ainda, mas Ele está bem perto. Você pode talvez até ouvir o barulho dos pés dele, mas eu quero que você entenda que Ele está perto e Ele te mostrará os sinais. Eu quero orar com vocês. Vamos lá. Aleluia. Ele vive, Ele reina, Ele é. Um dia de adoração.